Um abraço para você que se liga na Itatiaia. Bora de bate-papo. Dessa vez muito especial com o volante Rian Guilherme, que defendeu as cores do Cruzeiro na temporada passada e nos primeiros meses deste ano. Depois, o Clube Celeste o negociou com o Rio Ave de Portugal, onde ele dá os primeiros passos, vive os primeiros meses nesse novo desafio. E eu quero saber do Rian como tem sido esse começo no clube português. Cara, tem sido até mais do que eu esperava. É, tem sido um começo, um reinício, né? Como você falou, um reinício muito bom para mim. É, como eu já tinha jogado aqui, me adaptei rápido, ao time, à formação do treinador, e tem sido bastante interessante, mano. Como é a fase atual do time? Como é o elenco? Você tem jogado com frequência? Cara, o time, eu gostei bastante, do time. O time é bastante unido, mano. E isso ajuda mais ainda. A gente tá conquistando as vitórias. A gente agora conseguiu 3 vitórias seguidas, né? E subimos muitas posições na tabela. E, cara, eu, pra falar a verdade, como eu já conhecia Portugal, né? Já conhecia o estilo de jogo, já conhecia mais ou menos como é que era, né? Então, como eu falei, eu me adaptei mais fácil, me adaptei mais rápido, né? Assim que eu comecei a ter oportunidade, comecei a entrar em campo, comecei a, a jogar mais leve, né? A demonstrar meu futebol, porque estava bastante confiante também, vindo de uma grande equipe, uma equipe gigante, né? Que eu vim. Então, vim bastante confiante, no trabalho, no que eu poderia fazer e tenho evoluído, mano. Cada jogo tem evoluído. Eh, eu aprendi muita coisa no Cruzeiro, né? Pô, clube gigante, então aprendi muita coisa. Então eu vim pra cá bastante confiante, né? Pra desempenhar o meu melhor futebol. Hoje, Rian, você vive em Vila do Conde, uma cidade muito diferente, muito menor do que Belo Horizonte. Como é a vida nessa cidade? Como tem sido o seu dia a dia? Cara, aqui é bom, te falar, é bom. Tem a Vila do Conde, apesar de ser uma cidade menor, mas tem praias, é bastante interessante e fica a 20 minutos de Porto. Então, pô, uma cidade muito boa de viver, muito boa de educação, né? Então, bastante interessante, mano. O Rio Ave compõe um grupo de clubes, a rede de clubes do grego Evangelos Marinakis, que também tem o Nottingham Forest da Premier League e o Olympiacos. É muito comum que jogadores transitem entre as equipes dessa rede multiclubes. Você tem esse objetivo de depois talvez defender o Olympiacos ou até mesmo o Nottingham Forest na Premier League? Sim, mano, sim, claro, como o clube é do dono do Olympiacos, né? Dono do Nottingham Forest, então. Mas, cara, isso, pra te falar a verdade, isso não muda minha cabeça em nada para pro meu momento no Rio Ave, sabe? Eu tenho minha cabeça totalmente aqui, tenho se dedicado cada vez mais aos treinos para mim evoluir, entendeu? Para mim crescer aqui, que o clube cresça mais e mais, que o clube tem crescido muito, é um clube, pô, muito bom também, muito grande. Então, claro que se for para acontecer algo mais à frente, jogar uma Premier League, claro que é o nosso sonho, né? Claro que a gente quer chegar lá. Mas tudo isso acontece com o trabalho, né? Tudo isso acontece com o trabalho, então eu tenho trabalhado para evoluir, para crescer junto com o clube e acontecendo, cara. Claro que ficaria muito feliz, mas minha cabeça tem estado aqui, sabe? Minha cabeça totalmente focada aqui, terminar bem o campeonato, o clube terminar na maior parte de cima da tabela. Então, esse é o foco, sabe? Esse é o foco. E um tema que se comenta muito nas redes sociais é sobre a diferença de nível do futebol brasileiro.
com o futebol português? Você consegue notar listar diferenças entre o futebol que se pratica no Brasil e o futebol que se pratica aí em Portugal? Cara, é, te falar a verdade, eu não vejo muita diferença, sabe? É, não vejo muita diferença. Claro que tem coisas diferentes, claro que tem. Mas eu, pra te falar a verdade, eu não vejo muita coisa diferente, não. E os grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, outras equipes, poderiam ser campeões aí no futebol português? Não, sim, claro. O Cruzeiro, clube gigante que é, claro que chegaria aqui e pô, voaria, né, no Uhum. campeonato português. Mas os clubes daqui também, cara, estão crescendo muito. É bastante interessante aqui também, porque os clubes estão crescendo muito, os clubes estão cada vez mais atingindo patamares mais altos, entendeu? Então, por isso que eu tô falando que eu não, Sim. não tenho visto tanta diferença, porque os clubes têm investido, têm crescido, têm procurado a chegar em ligas europeias, né? Grandes, então tá bastante interessante, mano. O nível é muito bom e eu acredito que vai crescer mais e mais, mano. O Uhum. Campeonato Português vai crescer mais e mais pelo que eles estão fazendo, sabe? É. Ô, Rian, você joga videogame? Não, cara. Não, não joga FIFA? Porque agora, né, com a presença no Rio Ave, você pode participar como um personagem dos principais games de futebol pelo mundo, como o EAFC. Já teve essa oportunidade de jogar com seu próprio jogador ou alguém conhecido teve esse momento? Como é que foi isso? Sim, cara, então, um amigo meu, semana passada, me mandou no Instagram, que tava jogando comigo lá no time dele, e eu fiquei até brinquei com ele, né? Mas eu não sabia não, mano. Até ele me mandar, eu não sabia não. É algo legal, porque aqui no Brasil os jogadores não são licenciados, né? Então, aí só quando tem essa oportunidade de ir para a Europa de aparecer no videogame. Por falar no Brasil, queria passar também sua passagem no Cruzeiro, né? Foi curta, mas intensa, né? Você deixou portas abertas aqui no clube e a torcida gostou muito do seu futebol. Queria, né, ficou com o gostinho de querer te ver mais em campo. Como foi essa passagem do Cruzeiro pelo Cruzeiro para você, tanto na relação com diretoria, com torcedores, com jogadores? Qual o impacto de defender as cores do Cruzeiro na sua carreira? Cara, então, pô, eu tenho nem palavra, né, quando eu pisei no Cruzeiro, mano, eu só sabia agradecer a Deus, mano. Só sabia agradecer a Deus, né? Porque quem conhece, eu acredito que o mundo todo conhece, né, o Cruzeiro, sabe o clube gigante que é. Só sabia agradecer a Deus e agradecer também muito o Pedrinho pela oportunidade. Pedrinho, é, gente boa demais, sem palavras. Gente boa demais, o Pedrinho, muito gente boa. E, pô, cara, foi uma experiência muito boa pra mim, mano. Muito boa pra mim. Trabalhar com o Leonardo Jardim, trabalhar com o Tite. Depois que o Leonardo Jardim saiu, o Tite chegou, né? Ter trabalhado com esses dois foi uma experiência incrível. Aprendi muito. É, acredito que evolui muito com os dois. Leonardo Jardim, principalmente, foi quando eu cheguei ali, ele me deu muita atenção. E então, cara, foi uma passagem que vai ficar marcado para sempre, né, mano? Porque é, pelo carinho da torcida, né? Que até hoje tem por mim, alguns ainda mandam mensagem, falam comigo. E pelas amizades que eu fiz dentro do clube também, os jogadores, time unido, o time tá sempre um ajudando o outro. É, as amizades que eu fiz também eu vou carregar para sempre na minha vida, né? Jogadores de altíssimo nível, jogadores de seleção brasileira. Então, foi uma passagem marcante na minha vida, na minha carreira, né? Mas é, chegou um momento que eu também acreditei que é,
eu queria voltar para a Europa, sabe? Queria voltar para a Europa e eu aceitei esse desafio, aceitei vir, mas foi um clube, mano, que me acolheu de uma forma, tanto naquela época, a presidência, a comissão que estava na época, os jogadores, pô, me acolheram de uma forma que eu fiquei muito feliz, né? Muito confiante. E todas as oportunidades que eu tive, eu acredito que eu dei o meu melhor. E fico bastante feliz, mano, de falar do Cruzeiro, sabe? Porque foi uma passagem que ficou marcada na minha vida. Não, bem legal. Algum jogador do atual elenco você ainda mantém contato? Sim, sim, falo com alguns sim. Falo com o Carlos Jorge, às vezes eu falo, o João Marcelo eu falo, o Wallace também é muito amigo também. O Willian, lateral. Falo com alguns sim, tem entre outros, né? Mas Fabrício Bruno também, pô, Fabrício Bruno é um paizão pra mim, paizão mesmo. Então, falo com a maioria, eu falo ainda, né? Mantenho um contato sim, porque foi amizades verdadeiras que eu fiz. E, e futebol é isso, né, mano? Futebol a gente faz a gente conhecer pessoas e é de muito bom coração. O Cruzeiro foi campeão mineiro e você justamente fez parte daquela equipe alternativa que iniciou a competição. Então, obviamente, você também é um jogador campeão mineiro. Acompanhou de longe o título, torceu muito e chegou medalha dessa conquista para você? Não, cara, não chegou não, até porque eu também nem falei nada, nem pedi nada não, até. Mas fiquei muito feliz, eu tava acompanhando aqui, torcendo bastante, comemorei muito, né, mano? Comemorei bastante, porque, pô, o time precisava desse título, o time precisava dessa conquista. E para dar o primeiro passo, né, no começo da temporada, que acredito que vai vir mais títulos aí para eles, mas tava torcendo muito, mano, torcendo muito, até pelos jogadores também. Pô, tinha uns jogadores, muitos jogadores ali que mereciam esse título. Então, fiquei muito feliz, mano. Muito feliz por eles ter conquistado esse título. A sua saída do Cruzeiro para o Rio Ave aconteceu justamente durante o Campeonato Mineiro e pegou muita gente de surpresa. Como foi essa negociação que fez você sair de Belo Horizonte para voltar a Portugal e defender as cores do Rio Ave? Como isso aconteceu tanto entre os clubes, você, seu staff e seus familiares? Cara, então, acredito que a escolha sempre vai ser nossa, né, mano? A escolha sempre vai ser nossa, só que a gente conversa, né, com a nossa família. Eu conversei muito com a minha família. é, Foi uma negociação de alguns dias, mas eu sentei, conversei com a minha família. Eu também queria voltar para a Europa, né? Mas acredito que foi da vontade de Deus, sabe, mano? Porque tudo na minha vida eu peço um, a direção de Deus, mano. Então acredito que foi feita a vontade de Deus, mano. Acredito que foi feita a vontade de Deus. E a Bíblia diz, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se for para ser feita a vontade de Deus, mano, que a gente viva, que a gente tome a escolha que Deus nos direcionou. E conversei com a minha família, falei com a minha família me apoiou, ficaram muito felizes também, e aí aconteceu. Rian, todo jogador e toda pessoa é movida a sonhos. Eu quero saber de você. Quais são os seus sonhos? Como você se vê daqui a 5, 10 anos como jogador de futebol? Mano, sim, acredito que todo jogador brasileiro, não só brasileiro, mas jogar pela sua seleção, né, mano? Eu tenho muito sonho de jogar pela seleção brasileira. Sabemos que a seleção brasileira a concorrência sempre vai ser de alto nível, mano. São jogadores só de alto nível, né? De alto escalão. Então, o meu sonho é chegar na seleção brasileira. Mas, cara, como eu te falei no começo, hoje eu tô aqui no Rio Ave e eu quero crescer aqui, quero crescer com o clube,
como eu te falei, é um clube que muito grande também, um clube muito interessante e um clube que vai crescer muito mais. É, a forma de trabalhar, a comissão que está hoje muito boa, a presidência que está hoje muito boa, a direção é muito bom, eles sabem trabalhar, sabe, da maneira correta, da maneira certa. Um clube que vai crescer mais e mais. Como eu te falei, eu quero crescer aqui junto com o clube e, e vai ser feito tudo, acredito que da vontade de Deus, sabe? Tenho um sonho, né? Claro, como eu falei, tenho um sonho de jogar na Premier League, sim. É, tenho um sonho de chegar na seleção brasileira, mas como hoje eu tô aqui, mano, eu quero dar meu melhor pro Rio Ave, quero dar o melhor por essa camisa, porque é um clube que me acolheu bastante, é um clube pô, mostrou que se importa comigo, que, que vai me valorizar. Então, é um clube, pô, muito grande que eu quero crescer mais e mais com eles, sabe? Quero dar um passo muito grande aqui na minha carreira, junto com eles, junto com o clube, porque tá de parabéns a forma que o Ravi trabalha, a forma que o clube tem crescido. E é isso, mano. É isso. Show de bola, Rian. Queria te agradecer pela entrevista, desejar sorte na sequência da carreira e da sua trajetória no Rio Ave. Jogador de muito futuro, um jogador que deixou portas abertas no Cruzeiro, no futebol brasileiro. Então, boa sorte na sequência e muito obrigado. Valeu, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? É, pela entrevista aí. Deus abençoe vocês e que vocês continuem fazendo um bom trabalho. Valeu? Esse foi Rian Guilherme, volante do Rio Ave, que já defendeu as cores do Cruzeiro, falou com exclusividade a Itatiaia.